acasalamento. Ele vai nessa busca da procriação, tá? Porque a fêmea ela está aberta para isso. Quando nós vamos para nós, seres humanos, a mulher que está no cio não é só para reprodução. Porque nós temos outras formas de conduzir a nossa energia sexual e criativa. Então nós podemos utilizar essa energia para criar outras coisas, para criar projetos, para colocar nossa energia em algo que a gente queira construir, tá? Então, esse cio é conectado ao período fértil, a fase da lua cheia da mulher, que ela está com os hormônios, a progesterona lá em cima, que dá energia, que dá vitalidade, força. Tá? Aí no livro ela traz exatamente uma frase assim que eu acho perfeita, maravilhosa. Ó, não um cio voltado exclusivamente para a relação sexual, mas uma espécie de fogo interior cuja chama cresce e depois abaixa em ciclos. A partir da energia liberada nesse nível, a mulher age como lhe convém. O cio da mulher não é um estado de excitação sexual, mas um estado de intensa consciência sensorial que inclui sua sexualidade sem se limitar a ela. Então essa última frase, né? Um estado de consciência intensa que não se limita à sexualidade, mas algo muito maior, algo que ela pode manifestar, pegar essa energia e produzir, aceitar, criar o que ela quiser, tá bom? Então, pegando esse gancho, a gente já adentra aí nas questões, na história dela. Então, quem quiser também acompanhar com o livro, quem estiver aí com o capítulo 11 aberto, que é a página 380, começa assim, ela já começa falando as deusas sujas. O que é essas deusas sujas? A obscenidade, que eu estava falando no início, que não é algo só do modo de vista, da nossa visão aí de um sistema patriarcal que fala que é algo pecaminoso, algo ruim, na verdade é conectado a essa sujeira. E essa sujeira, se a gente for levar ao pé da letra, o que é o sujo? O que está embaixo. Aquele que está lá nas entranhas, o que está lá na terra, na lama. E lama, gente, o que é o que está embaixo? É o que está na terra sagrada, em conexão com a mãe terra. Então não é ruim, é uma coisa muito bonita também. Então as deusas sujas, elas estão nesse lugar da lama, das entranhas da terra. Ela está nessa obscenidade. Então ela já começa falando das deusas sujas nesse sentido. Tá? Existe um aspecto da sexualidade feminina que nos tempos remotos era chamado de obsceno sagrado. Não na acepção que damos hoje em dia ao termo, mas com o significado de uma sabedoria sexual e de certa forma bem-humorada. Aí que ela começa entrando nas histórias de trazer o humor. Esse humor negro, sabe? Entre aspas, que acessa um lado escuro nosso, um lado aí do inconsciente, mas que tira a gente de um estado deprimido e leva a gente ao riso, à espontaneidade, à gargalhada, leva a gente a um estado de humor mais ativo, né? Então são essas histórias bem-humoradas contadas por essas deusas sujas. As histórias nos informam, as histórias obscenas nos informam, não é absolutamente vulgar, mas que lembra alguma criatura fantástica da natureza que desejamos muito que nos venha visitar e que venha ser uma das nossas melhores amigas. Então, tem alguns momentos da nossa vida que a gente precisa dessas histórias e que a gente até fica torcendo para que elas venham nos visitar,
para tirar a gente desse estado de dor. Aí, eu vou ler alguns trechos e a gente vai trocando aqui, eu vou comentando. Para você rir, você precisa ser capaz de soltar o ar e inspirar de novo rapidamente. Sabemos a partir da cinesiologia, que é a terapia do corpo, que respirar significa conhecer nossas emoções e quando queremos parar de sentir, interrompemos a respiração prendendo. Então isso resgata lá o que eu falei da terapia corporal do riso, né? Da meditação do riso. Que quando a gente está retendo uma emoção, quando a gente não quer liberar, a gente reprime a respiração e quando a gente vai para o riso, nem que seja forçado, a gente dá vazão ao ar e a gente dá vazão às emoções. Então a energia começa a fluir de novo e a gente toma conta das nossas emoções e a gente entende o que está se passando aqui, as coisas que vêm do coração. Uhum. Nem que seja em forma de lágrimas, como ela acaba comentando. Ficou evidente para mim que a importância dessas antigas deusas da obscenidade estava na sua capacidade de soltar o que estava muito preso, de fazer dissipar a melancolia, de trazer ao corpo uma espécie de humor pertencente ao não intelecto, mas ao próprio corpo, de manter obstruídas as passagens. É o corpo que ri as histórias dos coiotes, das histórias do tio Trupipá e outras. As deusas sujas fazem com que uma forma vital de medicamento neurótico e endócrino se espalhe por todo o corpo. Então, ela concluindo aí o poder do riso. Chamo-as de deusas sujas porque estiveram muito tempo vagando debaixo da terra. No sentido positivo, elas pertencem à terra fértil, à lama, ao estrume, à substância criadora do qual se origina toda a arte. Na realidade, as deusas sujas representam aquele aspecto da mulher selvagem que é tanto sexual quanto sagrado. Então, lá o que eu falei, né, essa obscenidade, ela se conecta ao sujo, e ao sujo se conecta à lama. A lama é o que está lá nas entranhas da terra, onde existem essas deusas selvagens, e que também está dentro da gente de alguma forma, né? Elas estão nesse lado do nosso caos. Então, quando a gente resgata essa mulher, essa deusa selvagem, a gente está resgatando também o ato sexual quanto sagrado, né? O ato sexual de um modo obsceno, mas também sagrado. E aí agora ela começa contando a primeira história. A história da deusa, é uma deusa, como se fosse aquela deusa Vênus do período lá paleolítico, é a Balbo, a deusa do ventre. Então essa Balbo, vou descrever aqui como que ela fala que essa deusa os seios dela é como se fossem os olhos. Ela tem os olhos nos seios. E a boca dela é uma vagina. Então essa deusa, ela é assim, imagine essa criatura como que ela deve ser engraçada, né? Os olhos como os seios e a boca como uma vagina. E a história que ela conta é que existia lá nesse período antigo a deusa Deméter. Deméter, mãe de Perséfone. Tá? Deméter é a deusa da terra, da fertilidade, que cuida de toda a plantação, da abundância da terra, né? E Perséfone, um dia, ela some, ela é capturada por um deus, o Hades. E ele era um deus assim subterrâneo que captura Perséfone. E Deméter, mãe, Perséfone super nutridora, que quer ficar ali com a filha, cuidando, ela fica bem louca por perder a filha. Então ela sai
atrás da filha e não acha, então ela fica muito triste, com essa tristeza dela, um estado depressivo, ela acaba falando que jogando uma maldição na terra para que nada ali brotasse, para que nada fosse prosperar na terra. E fala que tudo ficou esgotado e murcho, nada mais cresceu na terra, ficou super infértil, porque ela estava num estado super depressivo. Pensa em uma mãe que é super nutridora, que quer estar ali com a filha e de repente ela some, ela é capturada, ela é raptada, ela fica muito mal. E o que tira uma mãe desse estado? O que tira uma mulher desse estado depressivo, lá embaixo? Às vezes é muito difícil, né, a gente sair desse estado, a gente até não se permite sair, porque é uma situação tão triste que a gente não se dá o direito de sair desse momento. Mas chega um momento de que Balbo, essa deusa que eu falei, que ela é super engraçada, ela tem os olhos nos seios, a boca uma vulva, ela chega para Deméter e começa a dançar e começa a falar algumas histórias, e diz aqui na história que ela conta alguns contos eróticos, alguns contos obscenos, e a Deméter ela acaba sendo conduzida, não tinha como não rir dessa deusa, porque ela é muito engraçada e contando coisas engraçadas também, então a Deméter acaba rindo. No começo esse riso um pouco fechado, mas depois ela solta uma gargalhada e ela fica entusiasmada ali com essa deusa. Tá? Eu vou ler um trecho aqui para vocês imaginarem o que é essa cena. E essa mulher chegou dançando até Deméter, balançando seus quadris de um jeito que seu jeito sugeria de uma relação sexual, e balançando os seios nessa pequena dança. E quando Deméter a viu, não pôde deixar de sorrir um pouco. A fêmea, quando dançava, era realmente mágica, pois não tinha nenhum tipo de cabeça, seus mamilos eram seus olhos e sua vulva era a boca. Foi com essa boquinha que ela começou a regalar Deméter com algumas piadas picantes e engraçadas. Deméter começou a sorrir, depois deu um risinho abafado e em seguida uma boa gargalhada. Juntas as duas mulheres riram, e a pequena deusa do ventre, Balbo, é a poderosa deusa da mãe terra, Deméter. Então elas começaram a rir, dançar, e quando Deméter então saiu do estado depressivo e acessou esse estado de contentamento, acessou essa alegria, esse estado que ela expandiu o corpo, que eu falei, né, que o riso leva à expansão do corpo, a energia sexual, a libido começa a fluir de novo, e a gente encontra o que? Solução. A gente consegue abrir as nossas percepções, a gente observa, tem um vislumbre de outras possibilidades. Então nesse momento Deméter expandiu o corpo, provavelmente essa energia sexual fluiu novamente por ela e ela conseguiu achar a filha Deméter. Então o que traz de reflexão pra gente essa história? Que o medo, a tristeza, a dor, a angústia leva a gente a tensionar o corpo, a se coagir, levando a gente para um estado muito depressivo, não encontrando solução e acaba nutrindo mais esse sentimento, essas emoções. Se algo acontece e a gente sai desse estado, um estado mais eufórico, mais expansivo, que é o que aconteceu por causa das piadas da deusa Balbo, as piadas engraçadas e obscenas, então Deméter expandiu o corpo, a energia fluiu, expandiu a visão. Vamos trazer para a nossa realidade esse caso, essa história, né? Que eu falo da energia sexual, que ela é criativa.
né? A Kundalini é uma energia vital, sexual e criativa. Ela cria as novas possibilidades, porque ela faz novas sinapses neurais, né? Então ela expande a nossa consciência. Se a gente nutre um estado depressivo durante o nosso dia, durante a nossa vida, por uma questão que aconteceu, que conduziu a gente para esse estado, a gente se fecha, a gente reprime essa energia, não flui pelo nosso corpo e é difícil sair dali, porque a gente não olha, a gente não vê mais longe, sabe? A gente não vê novas possibilidades. E se a gente for para um estado, né, a gente tá nesse estado depressivo e a gente encontra uma solução que tira a gente desse movimento depressivo para dentro e expande nossa energia sexual, seja através de uma história engraçada, seja através da obscenidade, seja através das piadas, né, calientes, sexuais, com terapia corporal também, com a dança, a gente vai conduzindo a nossa energia sexual para cima, a gente cria esses novos estados de percepção e a gente encontra a solução, que foi o caso da Deméter, que encontrou sua filha depois de gargalhar, tá? Aí vamos para a segunda história, senão não vai dar tempo da gente terminar essa história. A segunda história que Clarissa conta foi contada para ela por um casal de indígenas que ela encontrou em um desses, sabe esses, como que é o nome, se tem aqui, esses territórios que tem trailers assim nos Estados Unidos, sabe? Então, nesse movimento assim, tinha lá 2 indígenas, aí Clarissa sentou com eles e um deles, o homem, né, foi contar uma história. Ela pediu para contar uma história, se sabia de alguma coisa, porque ela estava coletando as histórias. E ele falou para a esposa: vou contar a história do Coyote Dick. A esposa falou: não, a história do Coyote Dick não, por favor. Ele falou: vou contar a história do Coyote Dick, sim. Aí Clarissa ficou super, né, não, quero saber agora o que é esse Coyote Dick. Aí tá, ele sentou lá e foi contar a história do Coyote Dick. O Coyote Dick era um homem que ele, nas palavras dela, era um homem que super esperto, que ele, aqueles que passa a perna assim em todo mundo, malandro, sabe? Então o Coyote Dick era um cara malandro, que quando não estava fazendo suas malandrices, ele estava dormindo. E em um momento que Coyote Dick estava dormindo, o pau dele resolveu sair do corpo dele. Então o pau dele saiu correndo pela rua e foi atrás de aventura e tal. Só que nessa aventura o pau dele caiu em um arbusto de ortiga, caiu no mato. E vocês sabem que ortiga coça, né? Um mato super que fica coçando assim. Ele caiu lá, aí quando o Coyote Dick acordou, falou: cadê meu pau? Não tá aqui e tal. Foi atrás do pau dele, encontrou o pau na ortiga, pegou o pau e colocou de volta no corpo. Só que o pau continuou coçando, né? Tava cheio de ortiga, então o Coyote Dick ficou ali coçando o pau dele. E aí o cara que tava contando pra Clarissa essa história ficou dando risada e finalizou a história. Só que a mulher dele falou: pera lá, você não terminou essa história. Vamos contar direito essa história. Qual que é a moral dessa história? E aí ela olha pra Clarissa e começa a rir. Vocês já passaram por isso? Sabe assim, quando você sabe uma história e ela é tão engraçada, na verdade ela não tem nada a ver, mas ela é tão engraçada que você fica rindo e não consegue contar essa história, mas ela nem é tão engraçada assim, mas pra você é. Então a mulher dele, a que tava contando pra Clarissa, ela lembra da resolução da história, da moral e começa a rir tanto que ela leva assim muito tempo para contar o final da história. Então cada palavra que ela falava, ela começava a rir. E Clarissa ria junto. Sabe aquele riso
que pega, sabe? Você vê outra pessoa rindo, aí você começa a rir e no final você nem sabe por que você tá rindo, vocês só estão rindo. Então eu fiquei imaginando essa cena, uma rindo tentando falar e a outra rindo também, e as duas ali tentando chegar na solução final da história. Mas ela conseguiu falar o que é essa moral da história do Coiote Dick. Então o Coiote Dick ficou ali coçando, a moral da história é que... Vamos ver se eu falo aqui nas línguas dela. O final da história é a moral. Coiote Dick saiu no meio das ortigas, elas fizeram seu pau coçar, feito louco para todo sempre. E é por isso que os homens estão sempre coçando perto das mulheres e querendo se esfregar nelas como um olhar de estou com uma coceira. Pois é aquele pau universal está coçando desde a primeira vez que fugiu do dono. Então essa é a moral. Claro que isso não é real, né, gente? É só uma história pra gente rir. Mas diz que os homens, então, quando chega perto das mulheres, ficam coçando o pau, estão o tempo todo com a mão ali no pau coçando, porque desde a primeira vez que o pau saiu do Coiote Dick, ele, que é o pau universal, ele nunca mais parou de coçar e todos os homens então ficaram coçando para todos sempre. E essa história levou elas a um riso desenfreado, aquele riso que a Bulbo, né, a deusa lá da obscenidade, como se ela estivesse contando também essa história. Então tira a gente de uma depressão, né? Isso traz também outro olhar de que essas histórias obscenas, esses contos, são engraçados e contados com mulheres. Quando a gente está com uma amiga, quando a gente está com outras mulheres, que a gente tem o lugar, o espaço para falar dessas coisas e rir dessas coisas, que aconteceram com a gente ou que aconteceu com a outra, e a gente fica rindo ali dessas situações que são sujas, né, entre aspas, são obscenas, que são contadas por essas deusas sujas. Por isso que não foi ele que terminou, não foi o indígena lá, né, o esposo dela que terminou essa história, foi a mulher, porque ela viu essa oportunidade de estar com outra mulher para contar. Entendem o poder também? Aqui a gente traz um outro olhar para essa união das mulheres e esse espaço de estar ali entre elas e estar se comunicando, estar trocando essas histórias. Antes de passar para outra história, eu vou ler mais um trecho do Sagrado Obsceno, que é bem interessante para a gente fechar. No sagrado, no obsceno, no sexual, há sempre uma risadinha selvagem à espera, um curto período de riso silencioso, a gargalhada da velha obscena, o chiado que é um riso, a risada que é selvagem, a animalesca ou o trinado, o chiado é um riso. A risada selvagem é o lado oculto da sexualidade feminina. Ele é físico, ele é essencial, arrebatador, revitalizante e, portanto, excitante. É um tipo de sexualidade que não tem objetivo como a excitação genital. É uma sexualidade da alegria, só pelo momento, um verdadeiro amor sensual que voa solto e que vive, morre e volta a viver na sua própria energia. Ele é sagrado por ser tão medicinal, é sensual por despertar o corpo e as emoções. Ele é sexual por ser excitante, de gerar uma onda de prazer. Ele não é unidamente, pois o riso é algo que compartilhamos com os nossos próprios selves, bem como o riso dos outros. É a sexualidade mais selvagem da mulher. Então o riso medicina, a obscenidade é uma medicina quando conduz a gente ao estado do riso e da excitação, que eu falei lá no começo, como identificar esse estado, trazendo para dentro da sexualidade sagrada, a obscenidade, quando ela conduz a gente ao estado de excitação e de prazer, de riso.
Se for ao contrário, se não acontece esse riso, se há uma dor, no caso de uma violência sexual, né, um abuso sexual, isso não é sagrado, isso não entra dentro da sexualidade sagrada, porque isso causa dor, isso gera dor. Então, nesse plano que nós vivemos agora, em um sistema patriarcal, nós temos que ter esse discernimento de saber o que entra e o que não entra dentro da sexualidade sagrada. Se isso lhe causa dor, não é. Tá? O que era diferente lá no sistema matriarcal, que tudo é sagrado. No sistema matriarcal não existe a dor, né? O obsceno, ele é conduzido como algo sagrado também. Então vamos para a próxima história, a última história que dê tempo aqui da gente falar, que é a viagem a Ruanda. Essa viagem a Ruanda, Clarissa, ela leu essa história das mulheres de Ruanda quando ela era criança. Quando ela era uma menininha, ela viu as tias e a mãe dela rindo de uma história que elas estavam vendo em uma revista. Mais uma vez a união das mulheres, né? Ter essa troca entre as mulheres de uma fornecer a outra esse riso medicinal. Então Clarissa viu lá as tias rindo de uma risadinha assim, tipo, meia pra dentro, e teve um momento que as tias deixaram essa revista de lado e a Clarissa, espertinha, foi lá, pegou a revista, falou, vou ler o que tá nessa revista, eu também quero rir. E era um documentário do que tinha acontecido já há um tempo, na época dela, não sei direito. Mas era um general que estava em Ruanda, estava de passagem por Ruanda e queria conhecer as pessoas de Ruanda. Só que as pessoas de Ruanda, as mulheres, elas não tinham vestimentas, elas não usavam roupas. Provavelmente não, uma tribo que vivia ali de um modo muito matriarcal, muito livre, sem pudor nenhum ao corpo. Só que o general, imagina, não poderia ser aplaudido ali por mulheres sem roupas. Então ele pediu ao governador de Ruanda que desse roupas para essas mulheres para que elas se vestissem e estariam dispostas ao longo da rua que ele passassem com seu jipe ali fileirada, aplaudindo a entrada do general. Que a gente vê muito, né, isso aí acontecendo. E aí, o que acontece? As mulheres, foi levado roupa para essas mulheres, só que elas não gostaram da blusa. Elas falaram, não vou usar essas blusas aí porque eu não gostei, mas a saia elas gostaram. Só que no dia que o governador, o general passou com o seu jipe e todas as mulheres estavam ali enfileiradas, o que elas fizeram? Elas falaram, não, vai estar coberto o peito, tudo bem, a gente não vai mostrar o peito, né, porque a gente não gostou da blusa que a gente vai ficar sem, então tudo bem, a gente vai cobrir. Elas pegaram a saia e cobriram o rosto, e cobriram os seus peitos. No caso, elas fizeram isso aqui, né? Aí a parte de baixo ficou toda à mostra também. Então foi também um atentado ao pudor, ao general. E era disso que estava escrito nessa carta, nesse jornal que as mulheres estavam lendo, que as tias da Clarissa estavam lendo. E aí a Clarissa também deu uma risadinha e ficou super entusiasmada com essa história, imaginando na cabeça dela a cena, né? A vergonha ali do general, do governador, ao ver as mulheres erguendo a saia para cobrir a parte de cima, mas a parte de baixo ali toda à mostra. E aí a Clarissa até fala que quando ela estava maior, em momentos de tensão, ela lembrava dessa história obscena que deixava ela mais leve, então deixava ela mais... Ela ria um pouco e ficava mais tranquila, ficava com menos tensão no corpo, né? Então são essas pequenas histórias que a gente acaba levando, que a gente tem que nutrir dentro da gente, na nossa memória, estar com amigas pra gente ir trocando, que tira a gente do estado depressivo e leva a gente a um estado mais eufórico,
de contentamento, de riso, né? Que abre também o nosso corpo para que a energia flua de novo. E essas são as 3 histórias que ela contou. Agora eu vou ler o último trecho aqui pra gente finalizar antes que caia a nossa conexão aqui, tá? Assim, esse é sem dúvida outro benefício das piadas e do riso compartilhado entre mulheres. É uma diversão boa, limpa e suja. Podemos imaginar o sexual e o reverente como algo sagrado? Podemos especialmente se atuar como medicamento? Jung observou que se alguém procurava seu consultório queixando por motivo sexual, o verdadeiro motivo muitas vezes era de um problema espiritual e da alma. Quando uma pessoa revelava seu problema de natureza espiritual, muitas vezes era, na realidade, um problema de ordem sexual. Nesse sentido, a sexualidade pode ser imaginada como um bálsamo para o espírito, sendo, portanto, sagrada. Quando o riso sexual é medicinal, ele é um riso sagrado. E aquilo que provoca o riso medicinal é também sagrado. Quando o riso ajuda sem prejudicar, quando ele alivia, reorganiza, põe em ordem, reafirma sua força e o poder, esse é o riso que gera saúde. Quando o riso deixa as pessoas alegres por estarem vivas, felizes, por estarem aqui com maior consciência do amor e elevadas pelo Eros, quando ele desfaz sua tristeza e os isola da raiva, ele é sagrado. Quando elas se tornam maiores, melhores, mais generosas, mais sensíveis, ele é sagrado. No arquétipo da mulher selvagem há também espaço para a natureza, das deusas sujas. Na natureza selvagem, o sagrado é o irreverente, o sagrado é o sexual. Não estão separados, mas vivem juntos como imaginário, um grupo de velhas esperando na estrada que nos aparecemos. Eles estão ali na sua psique, esperando que você apareça, experimentando suas histórias umas com as outras e rindo como loucas. Então isso conclui tudo que a gente falou, né, das histórias obscenas, como acessar e o que a gente tem que unir, integrar em nós e acessar, ter a liberdade de falar da obscenidade, dessas histórias sujas, né, que muitas vezes tira a gente do estado depressivo, leva a gente à gargalhada, à liberdade do corpo, porque isso é sagrado. Então, minhas deusas, mulheres lindas, maravilhosas, que a gente possa nutrir mais esse momento, que pode ser íntimo, que pode ser trocado com outras mulheres, que pode ser sozinha também, que vá tirando a gente pra gente se permitir a não ficar isolado, tendo a ideia que a sexualidade sagrada é algo limpo, que não pode ser que tem que ser regrado, que tem que ser puro, que tem que ser virgem. Não é isso. A sexualidade sagrada é o que tira a gente da depressão. E se a gente tá rindo, se a gente tá livre, se a gente tá contente com o nosso corpo, trazendo a obscenidade, tá tudo certo. Minhas lindas, então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sei que no comecinho deu uns bug aqui, não consegui salvar a live no YouTube, vou tentar salvar essa também para vocês verem depois. E se tiverem aí, a meditação do riso, se vocês quiserem também saber como que é essa meditação do riso que tira a gente desse estado depressivo, a meditação de Osho, Rosa Mística ou meditação do riso, pra gente dar a gargalhada e dar espaço ao corpo para que a energia sexual flua e a gente ative a libido, o desejo sexual, o desejo de viver e entre nesse cio, né, o cio da mulher que pode criar, expandir e se contentar. É isso, então gratidão antes que caia aqui minha conexão, quero perder essa também. Bom restinho de domingo, boa semana, vamos trazer um pouquinho de obscenidade aí para nossas vidas também, que a gente tá precisando rir, né?
Beijo, deusas!